E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de matemática do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo. Na aula de hoje, a gente vai estar conhecendo um pouco sobre como fatorar polinômios, como fatorá-los e quais são os métodos de fatoração mais comuns, mais utilizados. Então, dando início aqui, a gente tem um exemplo de polinômios. Como que a gente pode fatorá-lo? O que significa fatorar? O que significa isso? Primeiramente, o que significa fatorar? Fatorar nada mais é do que utilizado para simplificar a expressão. Então aqui a gente tem um exemplo de polinômio, que é o polinômio x² mais 8x mais 16. Se a gente quiser utilizar esse polinômio em algum outro contexto, muitas vezes é difícil de utilizar ele dessa forma. Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente pegar e fatorá-lo e reescrever de uma outra forma. Daí vocês se questionam, mas como seria essa forma fatorada? Como que a gente pode representar isso? Simples. A gente vai aprender hoje como transformar esse polinômio aqui, o x² mais 8x mais 16, em x mais 4 que multiplica x mais 4. Então a gente vai estar aprendendo nesta aula como transformar x² mais 8x mais 16 em x mais 4 que multiplica x mais 4. Esse processo de transformar um polinômio em um produto de dois ou mais monômios se chama fatorar. Assim como a gente fatora os números a fim de reescrevê-los de uma forma mais simplificada para usos em operações matemáticas, a gente faz a mesma coisa com os polinômios. A primeira forma que a gente tem de fatoração é o fator comum em evidência, que nada mais é do que consiste em quando a gente tem um elemento que multiplica todos os termos do polinômio. Então, quando a gente tem um elemento, seja ele uma letra, um número ou qualquer outra coisa, a gente pode colocá-lo em evidência. Fazendo isso, a gente tem o nosso primeiro exemplo, nosso primeiro caso de fatoração. Então, vamos fazer esse exemplo aqui para entender como que funciona o fator comum em evidência. Aqui a gente tem 4x mais 16y menos 8z. E a gente quer reescrever ele de uma forma fatorada. Nesse caso, a gente pode perceber que o número 4x, o termo 4x, é multiplicado o 4 pelo x. Aqui a gente tem 16y e aqui a gente tem menos 8z. Se a gente observar, todos eles são múltiplos do quê? São múltiplos de 4. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o 4 e colocar em evidência. Então ficaria 4 em evidência que multiplica. Quanto que é 4x dividido por 4? 4x dividido por 4 nada mais é do que x mais 16y dividido por 4. 16y dividido por 4 é 4y. Menos, por causa do menos 8z, 8z dividido por 4, quanto que é? É 2z. Então, essa aqui é a nossa forma fatorada, que é igual a 4x mais 16y menos 8z. Esta é a primeira forma de fatorar, que é a fatoração em evidência. A segunda forma que a gente tem de fatoração é o agrupamento. O agrupamento nada mais consiste em agrupar termos com um fator em comum. Então aqui, ao contrário da gente ter um elemento que multiplica todo mundo, a gente vai ter termos que multiplicam um grupo e a gente agrupa eles para depois ter a nossa fatoração final. Então como seria? O que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que a gente tem dois termos que estão multiplicando dois elementos cada um. Aqui no caso a gente tem o b que multiplica esse b também. Então o que eu posso fazer? Eu posso tirar ele em evidência, ficando b que multiplica a vezes b dividido por b, fica a mais 3. Pelo mesmo princípio, 3b dividido por b fica 3. Mas qual elemento aqui multiplica os dois termos? Eu acho que nenhum, porque aqui eu tenho 7a e aqui eu tenho 21. Ora, se eu observar, 21 é múltiplo de 7. Assim como 7a, eu tenho 7 também. Então o que eu posso fazer? Colocar o 7 em evidência, ficando 7 que multiplica. 7a dividido por 7 fica quanto? Fica a. Mais 21 dividido por 7 fica quanto?
fica 3. Então eu tenho isso daqui. Beleza, é só isso, Eduardo? Ficou assim? Essa é a fatoração? Não. Observa uma coisa. Eu não tenho A mais 3 e A mais 3 aqui? Exatamente. Posso reagrupá-los? Posso. Então o que eu faço agora? Eu coloco A mais 3 em evidência, que multiplica o B mais o 7. B mais 7. Então este aqui é o nosso agrupamento final, que vai ser igual exatamente ao nosso polinômio inicial, que era o AB mais 3B mais 7A mais 21. É exatamente este o método do agrupamento. O nosso terceiro exemplo de fatoração é o trinômio quadrado perfeito, que sempre será um polinômio com 3 termos, onde serão a ao quadrado mais 2b mais b ao quadrado ou a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Se a gente tiver desta forma, que é o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, a gente tem essa fatoração aqui, que é a mais b ao quadrado. Se a gente tiver a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, a gente vai ter essa fatoração aqui, que é a menos b ao quadrado. Então, esse aqui é o trinômio quadrado perfeito. A gente pode tê-lo nestas duas formas, com o termo do meio positivo ou com o termo do meio negativo. Quando a gente encontrar o termo negativo, é a subtração do a pelo b. Se a gente tiver o termo positivo, é a soma do a pelo b. Mas daí vocês vão se perguntar, Eduardo, como que a gente identifica um trinômio quadrado perfeito? Ele sempre vai estar escrito dessa forma bonitinha aqui e a gente só precisa substituir? Não, eu vou apresentar para vocês agora como solucionar quando a gente tiver um exemplo de 3 termos e a gente quer identificar se é um trinômio quadrado perfeito. Para solucionar, a gente tem esses 3 pontinhos aqui para a gente estar analisando e solucionando o trinômio quadrado perfeito. O primeiro deles, tirar as raízes dos termos quadrados, raiz de a ao quadrado e raiz de b ao quadrado. Então, se a gente tiver termos quadrados num trinômio, a gente vai tirar a raiz dos 2 termos para daí estar continuando a nossa solução. Depois, a gente vai multiplicar por 2 e comparar com os termos que não é quadrado. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada de a ao quadrado e a raiz quadrada de b ao quadrado. A gente vai multiplicar a por b e depois vai multiplicar por 2. Daí, a gente vai comparar com o termo que não é quadrado para ver se é igual. Se for igual, daí é um quadrado perfeito. Se não for igual, não é um quadrado perfeito. Então, é basicamente isso. Tirar a raiz dos 2 termos quadrados e depois multiplicar os termos, depois de tirar a raiz, e multiplicar por 2. Compará-lo ao termo que não é quadrado, se for igual, é um trinômio quadrado perfeito. Se não for igual, não é um trinômio quadrado perfeito. Aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, que é 4x ao quadrado menos 8xy mais y ao quadrado. O que a gente quer saber? A gente quer saber se é um trinômio quadrado perfeito para depois fatorá-lo. Como que a gente faz isso? Simples, vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que tirar a raiz dos 2 termos ao quadrado. Esse é o termo ao quadrado e esse é o termo ao quadrado. Então vamos tirar a raiz. Eu vou ter aqui raiz de 4x quadrado. Quanto que é raiz de 4x quadrado? Raiz de 4 é 2, então fica 2, que multiplica. Raiz de x ao quadrado, a gente sabe que vai ser x. Beleza. Agora a gente tira a raiz do y ao quadrado. Então é raiz de y ao quadrado. Quanto que é raiz de y ao quadrado? Raiz de y ao quadrado é y. Beleza. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é multiplicar os 2 elementos por 2. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2x, que é a raiz do 4x ao quadrado, vezes y. Então, 2 vezes 2x vezes y, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4x vezes y, 4xy. 4xy é igual ao termo do meio, que é 8xy, não é igual. Então, como é diferente, esse cara aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque o termo que não é quadrado é diferente da multiplicação da raiz dos termos quadrados. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, a gente tem aqui x ao quadrado mais 6x mais 9 ao quadrado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar primeiro a raiz dos 2 termos quadrados, que é esse e esse. A gente já consegue observar de cara quais são os termos ao quadrado. Então vamos lá. A gente vai ter raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado a gente acabou de ver que é x. A gente vai ter também raiz de
9 ao quadrado, a gente sabe que raiz de 9 é 3 e raiz de A ao quadrado vai ser A. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que multiplicar esses termos e multiplicar por 2. Então eu vou ter 2 vezes x vezes 3a. 2 vezes x vezes 3a vai ser 6ax. Simplesmente isso. Eu posso inverter as ordens das multiplicações, não tem problema algum. Feito isso, eu comparo com esse cara aqui. 6ax é igual a 6ax, então a gente já viu que é um trinômio quadrado perfeito. Então a gente pode dizer que x ao quadrado mais 6ax mais 9 ao quadrado vai ser igual a o quê? Esse cara mais esse cara. Por quê? Porque é a raiz dos dois elementos, esse é o A e esse é o B, e aqui a gente tem um positivo, então vai ter o mais. Então eu vou ter x mais 3a. Então esse aqui é a nossa forma fatorada com o quadrado aqui em cima. Então é isso, gente. Essa é a aula sobre fatoração de polinômios. Se vocês querem mais resoluções de exercícios, mais passo a passo, deixem embaixo nos comentários que eu estarei trazendo uma aula exclusivamente de exercícios sobre esse tema. Se vocês têm demanda por isso, se vocês precisam aprender mais sobre isso, eu faço uma aula para vocês especificamente sobre exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre conteúdo, sobre qualquer outro conteúdo também, pode deixar nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Sugestões de conteúdos também são sempre bem-vindas. Aqui a gente traz os conteúdos que vocês querem saber. Gente, não se esqueçam também de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, para assim vocês não perderem nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhuma novidade. Isso é muito importante para vocês sempre estarem aprendendo cada vez mais. E também deixe aquele like para o canal ter mais destaque no YouTube e mais pessoas serem atingidas pelo nosso conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!